Bom dia, sou o aluno João Paulo Dourado Melo, do segundo ano de Edificações. Hoje eu vou apresentar um trabalho de física sobre espelhos e lentes e vamos começar pela introdução. A ótica é uma área da física que estuda a luz e os fenômenos relacionados a ela, entre elas a formação de imagens por espelhos e lentes. Esses instrumentos são presentes no nosso cotidiano, em diversos contextos, como retrovisores, óculos, câmeras fotográficas e até mesmo em telescópios. Cada espelho ou lente possui características próprias, que determinam como a imagem será formada, podendo variar quanto à posição, tamanho e orientação, a natureza real ou virtual. Compreender os funcionamentos dos espelhos e lentes é fundamental para explicar desde situações simples do dia a dia até aplicações mais avançadas na ciência da tecnologia. Bom, a parte 1 vai ser sobre explorar o espelho. Bom, o que é um espelho? Um espelho é um objeto com superfície lisa e polida, geralmente recoberto por uma camada metálica que tem capacidade de refletir a luz quando os raios luminosos incidem sobre ele, retornando de acordo com a lei da reflexão, permitindo a formação de imagens. Os espelhos podem ser de diferentes tipos, como planos, côncavos, convexos, e cada um deles forma uma imagem com características próprias, que podem variar em relação à posição, ao tamanho, à orientação e à natureza, real ou virtual. Por isso, os espelhos são muito utilizados tanto no cotidiano ou em retrovisores, decoração, quanto como aplicações científicas, de tecnologias como telescópios e instrumentos ópticos. Seguindo, nós temos o espelho plano. Bem, um espelho plano, a imagem é formada independente da sua posição. É virtual, ou seja, é formação pelo prolongamento dos raios, como se estivesse atrás do espelho. Além disso, ela aparece dentro do espelho, mantendo-se em pé de relação ao objeto e apresentando o mesmo tamanho que ele, como visto na imagem acima. Espelho côncavo. Bom, em um espelho côncavo, a imagem muda de acordo com sua localização, natureza ou orientação, tamanho dependendo da posição do objeto. Ou seja, quando o objeto está muito longe do espelho, a imagem se forma perto do espelho, sendo real, invertida e menor que o objeto, assim como vemos na imagem acima. Se o objeto entre o centro de curvatura e o infinito, a imagem fica longe do espelho, também em tamanho menor invertido. Podemos ver nas imagens que a gente colocou. Quando o objeto está exatamente no C, a imagem real, invertida e do mesmo tamanho, formando-se igualmente distante, assim como vemos na imagem acima. Agora, se o objeto está entre C e F, que é o foco, a imagem se torna real, invertida e maior, aparecendo longe do espelho. E quando o objeto está em F, a imagem não se forma. Para finalizarmos a parte do espelho côncavo, se o objeto estiver entre o F e o espelho, a imagem surge atrás do espelho, sendo virtual, direita e maior que o objeto. Agora vamos entender como os raios de luz se comportam diante de um espelho côncavo. No espelho côncavo, os raios refletem de forma que podem encontrar em frente do espelho, a imagem real, ou parecer vir de dentro dele, imagem virtual. Dependendo da posição do objeto, a imagem pode ser invertida ou direita e variar de menor ou igual ou maior que o objeto. Em um espelho convexo, a imagem é formada independente da posição. Está dentro do espelho, sendo virtual, direita e, em relação ao objeto, menor que ele. Agora, vamos entender como os raios de luz se comportam no espelho convexo. No espelho convexo, os raios de luz se refletem divergindo e prolongando dos raios de luz que formam a imagem virtual, direita e menor que o objeto, sempre atrás do espelho. Bom, iniciaremos agora a parte 2, falando sobre as lentes, explorando elas. O que é uma lente? Uma lente é um corpo transparente, geralmente feito de vidro ou plástico, que possui superfícies curvas responsáveis por desviar raios de luz, através da refração. Esse desvio faz com que as lentes formem imagens que podem ser maiores ou menores, reais ou virtuais, direitas ou invertidas, dependendo do tipo de lente e da posição do objeto. Existem tipos principais de lentes: as lentes convergentes, que fazem que raios de luz se aproximem, e lentes divergentes, que fazem raios se afastarem. As lentes têm grande importância no cotidiano e na ciência,
sendo usadas em óculos, câmeras fotográficas, microscópio, lupas e telescópio. Falaremos agora da lente convergente ou convexa. Em uma interconvergência, a posição do objeto determina suas características da imagem formada, como sua localização, natureza e orientação ou tamanho. Ou seja, quando o objeto está em 2f, duas vezes a distância local, a imagem se forma do outro lado da lente, sendo real, invertida e do mesmo tamanho do objeto, como vemos na imagem acima. Seguindo com lentes convergentes ou convexas, se o objeto está em f, a imagem não se forma. Já quando o objeto está entre f e a lente, a imagem surge do mesmo lado do objeto, sendo virtual, direita e maior do que ele. Agora, vamos entender como os raios de luz se comportam com essas lentes. Bom, começando com as lentes convergentes. Os raios de luz se aproximam após atravessar a lente. A imagem pode ser real ou virtual, invertida ou direita, variar de menor ou igual ou até maior, dependendo da posição. O objeto em relação ao foco, que é o f, e ao dobro do foco, que é 2f. Falaremos imediatamente das lentes divergentes ou côncavas. Em uma lente divergente, a imagem parece sempre do mesmo lado do objeto, sendo virtual, direita e menor que o objeto, independentemente da posição em que ela se encontra em relação à lente, como podemos observar na imagem acima. Vamos entender como os raios de luz se comportam nas lentes divergentes ou côncavas. Os raios se afastam após atravessar a lente e o prolongamento dos raios forma uma imagem virtual direita e menor, sempre do mesmo lado do objeto. Bom, agora podemos tirar a conclusão que ao longo desse estudo foi possível compreender um pouco mais sobre espelhos e lentes, que utilizam a luz para formar imagens com diferentes características, dependendo de sua forma e posição do objeto. Nos espelhos, a reflexão determina se a imagem será real ou virtual, direita ou invertida, e seu tamanho vai relativo ao objeto. Nas lentes, a refração dos raios de luz permite criar imagens reais ou virtuais, também com variações de orientações e tamanhos. Entender esses princípios não é apenas explicá-lo, é mostrar o fenômeno do cotidiano, como espelhos, óculos e câmeras, mas também é essencial para aplicações científicas e tecnológicas, mostrando a importância da ótica em longo da nossa vida. Obrigado pela atenção, terminando o trabalho assim como esse terminou comigo, e é isso mesmo. Tamo junto, William. Beijão.